Esse vídeo é para falar sobre o livro A Última Noite do Mundo, do Lewis. É uma coletânea de textos escritos em tempos diferentes, contextos diferentes. Hoje a gente tem o privilégio de ter acesso à abundância de tradução do Lewis, porque quando eu comecei a ler, não tinha. Nos anos 2000, quando eu tive meu primeiro contato com ele, através de cartas de um diabo a seu aprendiz, foi Xerox, você não encontrava. Hoje a gente tem muita coisa, para além de Crônicas de Nárnia, e com preço acessível. Então o objetivo é esse, te estimular a entrar nesse universo. Primeiro texto, Eficácia da Oração. O que ele traz nesse texto? Ele quer mostrar, ele quer fazer a gente pensar se é possível fazer experimentos com a oração. Oração é coisa que eu posso estabelecer relação de causa e consequência. Eu consigo estabelecer, dizer que tal coisa aconteceu como fruto da oração que eu fiz. Isso é possível. Oração funciona, é coisa que se pergunta, é coerente perguntar. É sobre isso que trata a oração. Ele vai falar de uma dignidade que existe na oração, dignidade que tem a ver com o fato de eu ter vontade livre e Deus ser onipotente. É sobre essas coisas que ele vai nos fazer pensar. E eu destaquei aqui uma frase do texto que ele diz: quando Deus se tornou homem, esse homem, Jesus, entre todos os outros, foi o menos consolado por Deus na hora da sua maior necessidade. O que ele está querendo que a gente pense quando traz essa realidade? Vale a pena ler o texto. Segundo texto, sobre a obstinação na crença. Aqui eu tenho que olhar a cola para ter certeza que eu vou falar exatamente o que eu entendi que o Lewis falou. Porque nem sempre é fácil entendê-lo, não. Mas, enfim, ele vai comparar o eu creio, obstinação da crença, o eu creio do cristão com o eu não creio do não cristão, do materialista. Ele vai dizer que esses dois pontos podem conversar, eles têm pontos de contato, porque o eu não creio em milagre, ele não está preocupado com evidências. Preocupação com evidência para um cientista de forma geral seria ele descobrir que água não é hidrogênio e oxigênio. Do outro lado, ele vai dizer que para o cristão, o eu creio, que também não se preocupa tanto com evidências, porque um problema para o cristão seria a possibilidade de Deus não existir. O peso do eu não creio, a obstinação do eu não creio e do eu creio são similares. Ambas não precisam de evidências para se apegarem a ela. O cientista, ele vai no seu âmbito, no seu laboratório, dentro da sua área de conhecimento, ele vai sair do eu creio ou não creio para o eu conheço. Né? O Lewis fala, olha, um médico quando olha um paciente e diz, olha, eu creio que ele está envenenado, não tem força nesse eu creio. A partir do momento que ele examina e constata que o paciente está envenenado, ele agora não crê, ele sabe. No eu não creio é diferente, ele não está preocupado com as evidências do eu não creio. Ele está isento de dúvida, eu não creio, é a obstinação da crença. E o cristão, ele tem evidências, o Lewis vai dizer, olha, a fé não tem plausibilidade? Todas as áreas do conhecimento fizeram questionamentos para a fé e a fé teve que responder. Então há evidências, só que a lógica da fé é a lógica relacional, não é a lógica do laboratório do conhecimento. A lógica da fé se baseia no fato de quanto mais eu conheço, quanto mais eu confio, mais eu conheço. Então ele dá o exemplo de um alpinista que está pendurado numa corda e alguém chega até ele para oferecer ajuda. Ele não tem evidência de que pode confiar ou não. Ele vai ter que julgar por alguma coisa subjetiva que ele pode confiar ou não. Mas ele não, a partir do momento que ele confia e a pessoa realmente estende a mão e resgata aquele homem, ele foi tolo porque ele confiou, ele foi tolo porque ele não usou a lógica.
Então é sobre isso que ele vai falar. É muito interessante esse texto, porque a lógica das relações não funciona no mesmo parâmetro da lógica do conhecimento. Terceiro texto do livro, Lírios que Apodrecem. É sobre cultura e religião. O que ele vai dizer aqui? Que a forma como a gente lida com a cultura e com a religião, no sentido de que elas se tornaram fins em si mesmas. Então, por exemplo, a cultura, quando eu trabalho em prol da cultura, quando eu digo o que é cultura, eu tiro a essência dela, que deveria ter a ver com prazer. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que eu quero estimular que determinado menino leia determinada obra. Ao invés de eu fazer isso pelo caminho do prazer, em que sentido? Estimular a leitura. A partir do momento que ler é agradável, eu posso caminhar com este menino, esta menina, para a leitura de uma determinada obra, porque ele já vai estar tendo contato, ele já vai ter prazer naquilo e vai ser um encaminhamento natural. Agora, a partir do momento que eu estabeleço que precisa ler tal obra, precisa criticar, precisa responder da forma que eu quero que responda, a partir do momento que eu faço esse movimento de tornar a cultura um fim em si mesmo, que a cultura me coloca em determinado grupo e me dá certo privilégio, aí eu me perdi. E isso funciona tanto para a cultura, ele vai dizer, como para a religião. Ele vai dizer que isso tudo gera uma grande conformidade, e ele pergunta, né, o que nos foi tirado quando damos as respostas que as pessoas desejam ouvir. Quando treinamos, é um texto assim excelente para educadores, porque ele vai dizer, quando a gente treina estudantes para responder aquilo que a gente deseja ouvir, que tipo de semente eu estou então semeando? Ele vai dizer, olha, lírios fedem mais do que ervas daninhas. Ele vai dizer então que cultura e religião, quando são usados como maneira de alcançar coisas, ao invés de serem coisas que nos ocupam com seu prazer próprio, causam maiores danos. Outro texto muito bom. Quarto texto, Mal Danado propõe um brinde. Mal Danado é um personagem do livro Cartas do Diabo a Seu Aprendiz. Esse texto também tem lá no final do livro, e eu acho que o grande... É preciso explicar que é uma ficção. Então, numa reunião de demônios aqui num brinde, é uma festa que tem na Academia de Demônios, academia de treinamento para os demônios tentarem as pessoas, é uma ficção, lembrando. Mal Danado levanta um brinde exaltando o fato de que é verdade, de que grandes pecadores vão ser cada vez mais difíceis de serem formados, mas que os demônios podem ganhar não com a qualidade do banquete, mas com a quantidade. Porque olha a sutileza que ele faz a gente pensar. Ele vai dizer o seguinte, olha a frase, os grandes pecadores são feitos do mesmo material que aqueles fenômenos horríveis, os grandes santos. Ele diz que quando a pessoa abraça o mal e no seu excesso, há grande chance de que ele reconheça que aquilo é mal e se arrependa. Agora, quando ele fala que ganha na quantidade, se eu deixo as pessoas na ignorância, ele fala que o mau caminho não é tanto você abraçar o mal, mas é você ser ignorante. É a verdade começar a se tornar uma vaga lembrança. Ele vai dizer, você não consegue mais distinguir o que é um suborno de uma gratificação. É conformar você a um meio. É comprometer você não com uma moral, mas com uma moral de um grupo. E a ignorância, então, faz com que muitos humanos, usando os termos, né, do livro de ficção dele, se tornem alimento de demônio, né? Então é muito mais fácil promover a ignorância, caminho mais efetivo para promover a ignorância para a perdição, do que permitir
essa noção muito extremada de mal, porque aí neste lugar a pessoa pode então se transformar naquilo que eles falam que é terrível, que é um grande santo. Uma coisa muito interessante desse texto é o Lewis falando sobre a democracia como sistema político e um espírito democrático que ele vai dizer que é um espírito de tirar a individualidade da pessoa. Em que sentido? Ele vai dizer que a democracia não precisa de grandes homens, de fazer com que todas as pessoas sejam muito parecidas. Ele fala que tem uma frase que é muito perigosa nesse espírito democrático, dentro dos termos. Ele não está falando contra a democracia, não. Dos termos que ele usa no texto dele. Ele vai dizer que uma coisa muito ruim é a seguinte. Estava procurando aqui a frase. É a frase: eu sou tão bom como você. O que eu estou defendendo quando eu falo isso? Qual é a diferença de eu crer que eu sou tão bom como você do que a democracia defende e promove, de que eu devo ser tratado como você? Que mal isso vai gerar? É um texto assim, eu acho que falta, claro, foi um texto escrito em 1950 e alguma coisa, se eu não me engano. Lewis não viveu para ver esse ultra-individualismo que a gente vive, mas eu acho que o grande ganho que a gente tem aqui do texto é fazer pensar, somos todos iguais? Onde somos iguais e somos, e naquilo que somos diferentes, qual a importância de valorizar essa diferença? Acho que esse é o ganho desse texto. O próximo texto: boa obra e boas obras. Crítica dura ao capitalismo, dura mesmo. Ele vai falar qual é o sentido de fazer um bom trabalho no mundo onde as coisas precisam ser feitas para durar pouco, porque eu tenho que mover a roda do dinheiro, né? Eu tenho que mover o capital. E ele vai dizer, olha, no mundo racional as coisas seriam feitas para serem desejadas. No mundo real, os desejos são criados para que as pessoas recebam dinheiro para fazer essas coisas. Ele vai dizer que esse sistema ele é insano e fatal, mas que ele não teria, né? Ele fala duas coisas. Eu não sei como resolver esse problema, e tão pouco, se eu tivesse uma sugestão para dar, eu seria ouvido. Também texto muito bom para pensar nessa roda viva do trabalho, como eu devo olhar para o trabalho, a questão de que como a gente lida com esse sistema, como a gente consegue viver bem dentro dessa realidade. Então, assim, ótimo texto também. Eu estou tentando ver aqui no meu roteirinho a frase que eu destaquei para esse texto. Eu achei aqui, ele fala: trabalhos insanos são os que rendem os maiores lucros. Coisa para você ler aí e descobrir o que ele quer dizer com isso. Gente, texto Religiões e Foguetes, para mim, acho que talvez depois de Lírios que Apodrecem, foi o melhor para mim, Religiões e Foguetes. Por quê? Sabe aquela pergunta que você sempre se fez? Você já deve ter se feito essa pergunta. Mas Jesus, ele só encarnou aqui porque nós, homens, mais do que os outros, fomos, então, visitados com esse Deus que se tornou homem. Aí ele vai falar que antes de eu fazer esta pergunta, eu preciso responder outras 5. Ele vai dizer, primeiro eu preciso saber, existem outras vidas nesse imenso universo? Se existem, são vidas racionais, almas racionais? Se são racionais, elas caíram como nós ou isso é demérito nosso? Se caíram, não foram redimidas então? Se a redenção foi negada a essas pessoas, se elas existem e se são almas racionais e se caíram, será que a redenção que nós experimentamos é a única possível? Será que não existiriam diferentes graus de queda? Olha quanta coisa ele coloca para a gente pensar. E o texto é muito bom, ele vai dizer que uma coisa que a gente sabe é que nós somos caídos, a raça humana é caída.
e sabemos o que a nossa raça faz com estranhos. Então ele está falando dessa questão de vida fora da Terra, como que nós enxergaríamos. Ele fala esse texto no contexto de que a ciência, sempre que faz uma nova descoberta, parece que vai conseguir transformar, né, o que se conheceu em questões de fé. E ele vai dizer que isso nunca aconteceu, né? Mas olha essa sequência de perguntas para a gente pensar. Último capítulo, que é o que dá um nome ao livro, A Última Noite do Mundo. Ele vai dizer o seguinte, ele vai citar Lutero: nós, como seres humanos, somos como bêbados. Ora subimos do cavalo e caímos de um lado, ora subimos no cavalo e caímos de outro. O que ele quer dizer com isso em relação à última noite do mundo? A última noite do mundo é a volta de Jesus. E se hoje fosse a última noite do mundo? Quais são as duas tendências? Qual é o lado do cavalo que ora a gente cai para a direita e ora a gente cai para a esquerda? Ele vai dizer o seguinte: do lado direito, ou do esquerdo, tanto faz, de um lado está a resumir a mensagem de Cristo a teorias apocalípticas, como se toda a mensagem dele fosse voltada para a sua segunda vinda, ou dá ênfase extremada a isso. E o outro lado do cavalo, o outro lado seria, o outro lado da queda, é ignorar esse assunto. E ele vai fazer um paralelo. Olha, enfim, eu sou suspeita para falar porque eu gosto muito dele. Ele não é, como eu falei, ele não é simples, nem sempre o que ele quer dizer a gente saca logo de cara, mas quando a gente percebe o que ele está querendo dizer, a gente pensa assim: caramba, para onde esse homem está me levando? Ele vai fazer um paralelo sobre o que a morte significa para o homem e o que a segunda vinda de Cristo significa para a humanidade. Ele vai dizer o seguinte: quando eu tenho perspectiva, e eu preciso ter essa perspectiva como ser humano, que a vida passa rápido, que ela é breve, que tipo de efeitos tem em mim? Quando eu acredito que vai haver um final apocalíptico para a história e para o mundo, o que isso tem que ter de efeito sobre a humanidade? Esse é o paralelo que ele vai fazer. E ele vai dizer: olha, não é nem para eu viver debaixo de medo constante e nem de esperança, porque medo e esperança são emoções, e emoções, elas não se sustentam por muito tempo. Ninguém fica pensando o tempo todo na brevidade da vida. Ninguém fica pensando o tempo todo no fim do mundo, quando Jesus Cristo vai voltar. Mas ele vai dizer que essas duas coisas precisam gerar na gente o seguinte: estarmos preparados. É essa a disposição. Ele vai dizer que são coisas pelas quais a gente não pode, são coisas que a gente não pode esquecer. Tanto que a gente dura pouco, como que o mundo vai ter fim. Eu achei esse paralelo que ele faz muito, muito, muito bom para dar o tom. Ninguém vai viver debaixo de medo em relação ao fim dos tempos, nem de esperança constante. Mas é uma verdade com a qual eu tenho que ser lembrado constantemente. Gente, é isso, são esses os textos. Espero que você se sinta estimulado a ler este livro, a saber mais. Eu tentei ser rápida aqui, falar a essência de cada texto, e que a minha empolgação com o livro te contamine. Esse é o meu desejo.